presença. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. ao Rei eterno, Imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Feche os teus olhos e diga ao único que é digno de receber a tua voz, igreja, nessa tarde. A honra e a glória, a força e o poder. ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Diga: oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Diga: adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Declara Ele, ao único que é digno. Eu te convido você a cantar isso, abra o seu coração. A força ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Com toda a tua força, levante suas mãos e diga: oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga: oramos. Diga, igreja: a Ti, ó Rei. Oramos a Ti, ó Rei. Nós adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Será que existe clamor nos teus lábios? Será que você pode começar a glorificar o nome do Senhor aqui neste lugar? Será que você pode glorificar o nome do Senhor aqui, porque Ele se assenta para ser adorado aqui neste lugar? Porque é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, aquele que se assenta sobre o trono de glória para ser adorado. Comece a exaltar a presença dEle aqui neste lugar. Comece a glorificar a presença dEle aqui neste lugar.
Traga o céu para este lugar, meu querido. Traga o céu para este lugar. Atrai a presença dele. Ele diz que ele não rejeita um coração quebrantado. Um coração quebrantado na presença dele. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos. Tu és santo. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava. Eu quero fluir em tuas águas. Abra os braços e cante. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Declare: existe um rio. Existe um rio que flui do teu águas que correm do trono, águas que saram, que limpam, por onde o rio passar, por onde o rio. Erga a tua voz e declare, diga que tudo vai. Pois leva a vida, pois leva. Esse rio está aqui, esse rio está nesse lugar. Vamos, igreja, diga! Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava. Diga: eu quero fluir em. Quantos querem? Eu quero fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Há um rio que corre aqui neste lugar. Há um rio que corre aqui neste lugar. Você pode beber porque ele vem. Porque a água está disponível aqui. A água da vida está disponível aqui para você nessa tarde. Ei, Senhor. Nós quero beber do teu rio, Senhor. Erga a tua voz e diga: sacia minha sede. Eu quero fluir em tuas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Eu quero fluir em tuas. Quantos querem? Eu quero na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte.
fonte, Senhor. Tu és a fonte, Ele é a fonte. Declare sobre a vida, sobre a sua vida e diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele é a fonte de vida inesgotável. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu inteiro. O Senhor está cuidando da tua casa. Eu quero. O Senhor está fazendo milagre lá dentro do teu lar. O Senhor, Ele está operando aonde Ele precisa. Eu quero beber. Enquanto você ora, enquanto você adora, os céus, eles se movem a teu favor, meu querido. Fonte de águas vivas. Deus, a fonte, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Quantos recebem isso nessa tarde? Podem aplaudir o nome do Senhor aqui neste lugar. Podem aplaudir e glorificar o nome do Senhor com seus aplausos aqui neste lugar. Aleluia, Ele vive. Meus irmãos, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa tarde? Diga glória a Deus. Queridos, podeis assentar por alguns minutos. Vai ter algum aviso? Não. Tem avisos, cara? No final do mês de fevereiro, o nosso Culto Kids retorna a todo vapor para abençoar os nossos pequenos de 3 a 8 anos. Se você está em comunhão com a igreja e quer fazer parte do Nações Kids, ajudando nessa importante missão de ensinar a palavra do Senhor aos nossos pequenos, procure a irmã Andréia Batista ou uma das profs. A sua ajuda será de extrema importância. Contamos com você. Quem você é? Em um mundo que tenta nos moldar com rótulos e expectativas, é fácil perder nossa verdadeira identidade. Redes sociais e pressões externas frequentemente nos afastam de quem realmente nós somos. Mas Deus já nos deu a resposta. Nossa verdadeira identidade está em sermos filhos de Deus, amados e chamados pelo nosso nome. A Bíblia diz: aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Retiro Identidade em Chamas será um tempo muito especial de renovo na presença do Senhor. Com uma programação incrível, o nosso retiro de verão vai acontecer no Acampamento Batista Gaúcho. As vagas são limitadas. Inscreva-se agora e garanta o seu lugar. Se você deseja rever os nossos avisos ou quer anotar alguma informação, acesse o QR Code que está aqui do lado do espelho ou aqui no fundo da igreja. Assista os nossos avisos. Templo das Nações 2025, o ano da glória da segunda casa. O Templo das Nações trabalhou, que é as crianças, nossas crianças e os jovens, os nossos filhos, os nossos netos. E a gente não pode deixar de apoiar tudo isso. Você tem disponibilidade, existe uma convocação. Você que tem um chamado, você que tem um desejo de trabalhar com as crianças, você tem liberdade para se disponibilizar.
E o que não dizer dos nossos jovens? 28, 29 e 30 será extraordinário esse retiro dos jovens. Se eu fosse você, já começava a aconselhar o seu filho, a preparar. Algo com certeza não é um gasto, tudo isso é um investimento. Amém, meus irmãos? Falando de oferta, eu tenho... Fala, meu povo querido, como é que vocês estão? Eu sou o pastor Arnoldo, um dos pastores do Templo das Nações. Agora, nós reservamos um tempo especial para você que está conectado aí em algum lugar deste planeta. Nós queremos falar sobre esse momento que é tão importante quanto a adoração, a palavra e tudo aquilo que acontece em um culto ao Senhor. Pausa, porque um culto ao Senhor é aquele momento em que nós fazemos um culto a alguém, a uma divindade. Nós cultuamos este ser, com músicas, com palavra, com testemunhos, com a bondade entre um e o outro. Então, esse momento é especial para você que nos assiste aí do outro lado da tela. Muito bem, deixa eu contar uma história para vocês que vocês vão entender muito bem. Quando eu era criança, todo aniversário e todo dia dos pais era a mesma coisa. Eu pegava e ficava naquela alegria, porque meu pai, o seu Haroldo, sempre foi um homem muito presenteador. Ele tem prazer em dar presente. E eu queria dar presente também para o meu pai. E eu ficava pensando, o que eu posso dar para o meu pai? Como que eu posso abençoar a vida do meu pai? Como é que eu posso, o que eu posso fazer? E eu ficava calculando um monte de coisas. Então a minha mãe magicamente aparecia com a possibilidade e sugestões de presentes. Lá se foram anos e anos de chinelo, de sapato, de pantufa, de camisas, de óculos. Uma vez eu dei um óculos Ray-Ban pro meu pai espelhado e o meu pai ficou meio desconfortável, mas feliz com a generosidade, com aquilo que eu dei de presente. Agora, no meio de todos esses presentes, você vai se identificar também. Quantas e quantas vezes você pode se perguntar da onde saía o meu dinheiro? Eu era uma criança e a minha mãe era do lar. A única fonte de renda era o meu pai. Da onde saía o dinheiro? Saía do meu pai. O meu pai dava o dinheiro para a minha mãe, para que eu, usando o dinheiro do meu pai, comprasse um presente para ele. Vou repetir. O meu pai dava o dinheiro para minha mãe, a minha mãe dava a sugestão de compra. Nós íamos lá e comprava o chinelo, o óculos Ray-Ban, a camisa, a pantufa e dávamos para ele. Qual a moral? Eu pegava o dinheiro do pai e comprava um presente pro pai. E ele ficava muito feliz. Ele ficava muito feliz. Mas o dinheiro era dele. Ele poderia ir e comprar o seu presente. Mas o que o meu pai via? A generosidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você vai ofertar, você não vai dar o que é seu. Você vai mostrar a sua generosidade com tudo aquilo que Deus já lhe deu. Deus lhe dá e você mostra a sua generosidade e dá ao Pai e devolve a Ele com alegria no seu coração. Nenhum aniversário, nenhum Dia dos Pais, nenhum Natal, eu cheguei lá, toma aqui, Pai, esse presente. Não, era uma alegria poder dar o presente para o meu Pai sem eu saber que o dinheiro era dele. Agora, você tem a oportunidade de ofertar a Deus, de dar a Deus como parte daquilo que Deus já lhe deu. O Senhor só quer ver a sua bondade, a sua generosidade. Eu quero deixar um texto de Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz: um homem não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ele não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Vai amar um e odiar outro. Se nós amamos demais o dinheiro, nós vamos odiar Deus. E se nós amamos demais a Deus, nós sabemos lidar com o dinheiro. Essa é a lição. Pegue a sua oferta, pegue a sua contribuição, seja um dizimista dessa igreja, experimente devolver ao Senhor tudo o que Ele tem lhe dado. Agora, antes de orarmos, você vai ter aqui o QR Code, o qual você pode apontar o seu celular ou anotar o número do CNPJ e fazer a sua contribuição. Seja generoso, seja bondoso, e nós sempre falamos isso. Não dê com tristeza, dizendo, esse é um momento chato. Não! Seja aquela criança, seja aquele Arnoldo criança que jubilava quando podia dar um presente ao seu pai. Você pode dar um presente ao seu pai que está nos céus. E deixa que com certeza ele vai abrir um sorrisão e vai ficar feliz. Ainda que seja rabiscos no papel, mas é um pai feliz, orgulhoso, faceiro,
com esse filho que o presenteia. Faça isso, alegre, agrade o Senhor e aprenda a lidar com sabedoria com o dinheiro. Deixa eu orar por sua vida, para que então você faça a sua oferta. Amado Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso guardador, Tu és o nosso protetor. Jesus querido, eu oro ao Senhor pedindo que cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista possa fazer isso com um coração generoso, possa fazer isso como aquele Arnoldo criança dando presente para o seu pai, mesmo sabendo que o dinheiro era do seu pai. Amado Senhor, que nós tenhamos a consciência que tudo que nós damos para o Senhor nos deu primeiro. Por favor, que tenhamos esse coração ajudador de contribuir, de fazer história. Eu oro, Senhor, abençoe cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista, que nada lhe falte na sua casa. Mas, pelo contrário, que ele tenha tanto a ponto de abençoar outras pessoas também. Essa é a minha oração, minha gratidão e o meu louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Seja um ofertante, seja feliz e aproveite esse momento. Amém. Sentimos Tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá, movendo o sobrenatural. Será que você pode se colocar em pé e declarar e dizer: isso, sentimos? Vamos lá, igreja. Sentimos Tua glória nesse lugar. Algo novo acontecerá, movendo o sobrenatural. Jireh, Adonai se manifestará. Vamos lá, igreja, levante as suas mãos e diga: sentimos a tua voz, igreja. Algo grande acontecer, movendo o sobrenatural. Declare mais uma vez, levante suas mãos bem alto e declare ele: sentimos, aleluia, sentimos Tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá, movendo o sobrenatural. Então declara ele: Ravá, Elohim, Shaddai, Jireh. Diga: Adonai se manifestará. Diga a ele: Yahvé, Rafa. Vamos, igreja! Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, diga: Rafa, Elohim, Shaddai.
Jireh, Adonai se manifestará. Glória a Deus, o Senhor tem se manifestado no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos liberdade essa tarde, louvamos, bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor é fiel, Pai. Hoje, 31 de janeiro de 2025, Senhor, sexta-feira do Senhor, o último dia do mês de janeiro, Pai, mas a nossa expectativa, o nosso coração está no Senhor no próximo mês que vai começar. A nossa expectativa está na Tua palavra, que e nos curado, nos sarado. A nossa expectativa está no Teu Espírito, que está se movendo com gemidos inexprimíveis no nosso meio. A nossa expectativa, Pai, está na Tua presença. Nós Te louvamos esta tarde, Pai. Nós bendizemos o Teu santo nome, glorificamos, enaltecemos e bendizemos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por mais uma tarde, mais um culto, Pai do clamor. Mais uma tarde nós temos oportunidade de Te adorar. Mais uma tarde, Pai, que temos a oportunidade de ver a manifestação do Teu poder. Sim, doce Espírito, amado Espírito, Espírito de vida, Espírito da verdade. O Senhor tem liberdade essa tarde de abater, de exaltar. O Senhor tem liberdade de curar, de arrancar o mal, de prover nas nossas vidas. O Senhor tem liberdade, doce Espírito, de trabalhar no profundo, no oculto e no escondido, e nos fazermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque é o Teu Espírito, Pai, que nos assiste em nossas fraquezas, e nós somos gratos por ter esse recurso, o Teu Espírito, em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, fala ao nosso coração com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde, amados. A paz de Cristo. Graças a Deus. Louvo a Deus, né, pela oportunidade mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos do louvor. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmãos. Você que se dispôs nessa tarde quente, né? Essa tarde calorosa, você veio aqui para o quê? Adorar o Rei, para ouvir a palavra, para integrar, né, algo para Ele, seu coração, a sua vida. Você que está entregando a sua caminhada para Jesus, que o Senhor fale ao seu coração. Amados, eu quero falar um pouquinho, a palavra rápida, objetivo, sobre cura. Quem crê que Jesus cura? Eita glória, já vi que vocês estão comigo. Coisa boa, né? Anima o pregador, e a gente crê nisso, meus irmãos. Crê nos sinais, nas maravilhas, crê na cura divina, né? Coisa boa isso. E amados, a palavra, essa semana eu meditava Salmo 107:20, diz assim, ó, que o Senhor envia a sua palavra para curar. Salmo 107:20, coisa mais linda, né? Então por que eu estou falando isso? Preste atenção. Não porque eu estou pregando. Todo ministrador, irmão, que estiver aqui pregando, quando você estiver numa escola de líderes, quando você estiver em casa olhando a sua Bíblia, preste atenção. A Bíblia diz que o Senhor envia a sua palavra para curar, entre tantas outras coisas, para curar, irmãos. Estou falando sobre cura, hein? Olha o poder da palavra. Jesus, no final do ministério dele, olhou para os discípulos e disse assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho entregado para vocês, pela palavra que eu tenho ministrado. Jesus era o verbo vivo, Jesus era a palavra, irmãos. João capítulo 6, eu amo aquela passagem, né? Eu acho que não tem uma ministração minha que não fala aquela passagem. Eu acho muito lindo, irmãos. Jesus estava ministrando, como sempre, palavra, verdade, falando em comer a sua carne, beber seu sangue. Claro que ali era uma metáfora, né? Não tenho tempo para explicar aqui, mas ele é um discurso difícil. Tem pessoas que falam que Jesus é só amor, que Jesus é, como é que é, mamão com açúcar. Não, irmãos. Eu sempre digo, Deus, nosso Jesus, o Espírito Santo, Ele corrige aquele quem ama. E Ele estava pregando um sermão difícil. Depois você leia João capítulo 6. Mas a Bíblia diz que as pessoas começaram a sair um por um e foram embora, deixaram Ele sozinho com os discípulos. Quando Ele vê isso, Ele olha para os discípulos e pergunta, vocês querem ir embora também? E Pedro disse, não, Senhor. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Essa palavra é a palavra de vida eterna, irmãos. Ela cura, ela liberta, ela abençoa, ela purifica os nossos pecados. Mateus 16:19, Caleb, pode ser? Vamos falar sobre cura. Aliás, vamos ver Mateus 16, do 13 em diante. Vamos ver do 13, tem um contexto ali, mano. Mateus 13, Jesus está com os discípulos e ele faz uma pergunta muito interessante para os discípulos. Olha só,
Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Quando pergunta de Jesus, é para meditar, irmãos. Vem bomba, mas vem maná. Vem pão, vem cura, vem milagre, vem exortação, vem libertação, vem milagre. Então fique esperto, quando a palavra chega, irmãos, ela traz abundância de vida, ela traz o rio da vida, como cantamos o primeiro louvor aqui, né, Giovanni? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem é Jesus? Ele perguntou o que as pessoas sabiam dele. Eles responderam, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, ou um de algum dos profetas. E aí Jesus pega a mesma pergunta e joga para os discípulos. Tá, mas e vocês? Vocês, meus discípulos, meus mimosinhos, quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Ora, e Pedro, sempre Pedro, né, cheio do Espírito Santo, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está aqui isso, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E 17, então Jesus afirmou: Bem-aventurado, feliz é você, Pedro, porque não foi carne, né, Simão Barjonas, nem sangue que te revelou, não foi os homens. Isso aí, Pedro, foi um insight do Espírito Santo. O próprio Deus, através do Espírito, te revelou, Pedro, que eu sou o Cristo, o Verbo vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Mas meu Pai que está nos céus. 18, também eu lhe digo que você é Pedro. Olha a promessa, irmãos. Está prestando no maná? Prestando atenção no pão que está descendo? Tu é Pedro, tu é uma pedra, Pedro. Pedra, pedregulho, cascalho. E sobre ti, está fazendo uma promessa, sobre ti, Pedro, eu vou levantar minha igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas, que promessa, irmãos, do inferno não prevalecerão contra ela. Próximo. Eu lhe darei as chaves. Olha que coisa maneira. Esse é o versículo que eu leio só esse, eu acabei lendo o resto, né? E as chaves, diga comigo, chave. Isso, preste atenção. O reino de Deus é muitas chaves, irmãos. Quando o que é uma chave? Para te entrar e sair aqui, se nós ficar aqui fechado, um exemplo, o irmão Milton esconder a chave, Deus o livre, nós não podemos sair daqui. Você precisa da chave para te sair do ambiente ou entrar no ambiente. O mundo espiritual é assim, irmãos, ele se move por chaves. Então preste atenção, ó. Olha o que Jesus está falando. O que você ligar aqui na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar aqui nessa terra terá sido desligado no céu. Amém? Graças a Deus, amados. Amados, quem crê em milagre, como eu falava no começo? Eu creio, todo mundo crê? Coisa boa, falar sobre cura, como eu falava, né? E parece assim, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que parece que Jesus não faz mais milagres como antigamente. Faz, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Paulo escreve na epístola é escrito, né, que até hoje tem uma briga teológica sobre o autor, né? Alguns dizem que é Paulo, de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está dizendo que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Então, se ele fez na igreja primitiva, por que ele vai fazer hoje? Ele faz, irmãos. Nós temos visto milagres, cura. Eu tenho vários milagres, cura na minha família, tenho visto Jesus operar na vida dos irmãos e na igreja. Mas, por exemplo, se eu pudesse apontar uma causa, eu observo muito, já falei para os irmãos, o que eu citaria como uma causa, por que Jesus não faz tanto milagre, será? Não é que não faz. Nós, a igreja, estamos dispersos. Preste atenção. Por exemplo, antigamente a humanidade, os irmãos, na igreja primitiva, era desprovida de recursos. Hoje a ciência, ela avançou, por exemplo, tem remédio para tudo e para todos, médico, medicina. E o que a gente faz? Um aperto do desespero, eu sei porque eu prego isso, falo para não fazer, mas eu faço, né, meu amor? Primeira coisa é vendo o pastor Raid esse dia mimoso. Depois eu conto o testemunho. Não, parei, pastor, vamos orar. É verdade, pastor Raid. A gente esquece que a gente manda tudo orar. E aparece a prova e a gente não ora. A gente vai para o quê? Para o desespero, vai para o médico, vai para a medicina, vai para o homem, para o braço. Então, como eu estava falando, eu acredito assim, ó, que a gente vai no recurso, vai para tantas outras coisas. E não é que Deus não pode, Deus fica olhando do céu, né? Pá, vocês querem a medicina, você quer o recurso, amém, irmão. Vá para a medicina, não estou pregando contra a medicina, contra o recurso, irmãos. Vá para isso, se for preciso. Se você orou, apresentou a Deus, não foi curado, procure o homem, a medicina está aí para isso. Eu só estou explicando, você está entendendo, que às vezes a gente bloqueia, né, o agir de Deus, porque a gente vê tantos recursos, tantas formas de receber a bênção sem ser por Deus, e a gente vai para outros caminhos, para outras chaves. Você está entendendo essa noite? Coisa boa. Então, irmãos, aqui nesse texto, Jesus faz essa pergunta linda, né? Quem que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Capítulo 16 de Mateus. E os discípulos começam a falar, um fala que é João Batista, outro fala que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é algum dos profetas. Tá, mas e vocês? Quem vocês dizem? Tu és o Cristo, Pedro respondeu, Filho do Deus vivo. E ele faz aquela promessa, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu colocarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, irmãos. Estou falando sobre enfermidade, sobre luta, sobre provação, sobre o que você quiser, mas hoje sobre enfermidade. Não prevalecerão sobre ela.
Os teólogos vão dizer que há 4 verdades, preste atenção, 4 verdades nesse capítulo 16, sobre esse texto da pedra. Jesus é a pedra angular, a Bíblia diz que os construtores rejeitaram. Quem é os construtores? Os fariseus, mestres da lei, aquele povo dele que ele veio não aceitou ele. Mas todos os quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1, né? Mas então vamos lá. Quais 4 fundamentos, quais 4 verdades só sobre esse texto? Já vou entrar sobre a cura. Perdão, primeiro, uma verdade inegável. É o fundamento meu, teu, da nossa fé cristã. O primeiro fundamento: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. É o primeiro fundamento desse texto da pedra. Segundo fundamento, amados, nesse texto aqui, é que a igreja, irmãos, Satanás jamais vai vencer a igreja. Os demônios e Satanás jamais vão vencer a igreja. O terceiro fundamento: a igreja, irmãos, ela foi posta sobre uma pedra que é Jesus. A igreja, nós, a igreja do Senhor Jesus, a igreja em geral no Brasil, no mundo, ela está posta sobre um alicerce, sobre um fundamento, que é Cristo, que eu falava para vocês. Então, irmãos, a igreja, ela foi criada, feita, preparada, nascida no coração de Deus, para quê? Para romper, para conquistar, para alcançar, não para retroceder, não para se desesperar. Ela foi feita para isso, irmãos. E agora eu me esqueci de um fundamento, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui rapidinho. A pedra está edificada, é Jesus, é a igreja, é isso aí. Jesus é o Filho de Deus. A pedra sobre a igreja está edificada é Jesus Cristo. A igreja jamais será vencida pelos Satanás e os demônios. E o último, a igreja não foi criada para ser prostrada diante das dificuldades, diante das enfermidades. A igreja foi criada para romper, vencer, prosperar e abençoar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós somos criados para dominar, como falavam os irmãos. E foi dado, lembra que Jesus falou para Pedro: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, no outro versículo, né? Então, o que tu ligar aqui será ligado nos céus. Vamos ligar sobre cura hoje? Olha que interessante, mas para ter essa autoridade, são várias formas, várias maneiras da igreja, nós, os irmãos, termos essa autoridade. Vou falar rapidinho, não é a mensagem ainda, sobre 4, rapidinho aqui, 4 também maneiras de ter essa autoridade. Como é que eu tenho, como é que eu adquiro essa autoridade? Primeiro, oração, diga oração. Depois, jejum, diga jejum. Terceiro, leitura e meditação da palavra, diga palavra. Isso, e quarta, o nome que está sobre todo nome. Qual o nome? Jesus. Oração, jejum, palavra e o nome que está sobre todo nome. Com esses, vamos dizer, esses 4 mistérios, esses 4 fundamentos, a igreja ela é fortalecida, ela prevalece sobre as trevas e ela marcha vitoriosa. Só encerrando sobre a igreja, irmãos, a igreja, desde a igreja primitiva de Atos, os demônios, os reinos, os homens, os principados têm se levantado para parar a igreja. Mas é uma promessa, irmãos, essa igreja, pode ter certeza, você que faz parte dela, ela não vai parar, ela só vai parar na glória o dia que Jesus voltar. Ou o dia que o Senhor nos recolheu, como ele fez com Paulo, né? Combati o bom combate, né? Mas agora está guardada a minha coroa para aquele dia. Então, se Deus não nos chamar, irmãos, enquanto eu e você estivermos vivos, nós estamos aqui batalhando, vencendo, pelejando, jamais se curvando para Satanás. E estamos o quê? Vencendo em Cristo Jesus, né? Porque nós estamos num firme fundamento, não esqueça, o fundamento é Jesus, é a palavra. A igreja está sob o fundamento, as trevas não podem vencer. Então, em cima disso, agora sim, irmãos, eu quero falar... Perdão, estou com a garganta bem rouca hoje. Eu quero falar 5 chaves, 5 mistérios, 5 bênçãos para a minha vida e para a tua vida, que a gente pode, eu e você, o que, pastor Maurício? Acessar o reino dos céus sobre cura, lembra? Eu estou falando sobre cura. Amém? Eu quero falar 5 chaves. A primeira chave é razão ou propósito. Diga propósito. Tudo tem um propósito nessa terra, irmãos. Tudo tem um propósito. A pergunta é: a cura que você quer, a cura que eu quero, ela está alinhada com o propósito de Deus? Faz parte do plano de Deus? Ah, pastor, e agora? Será que não faz? Eu vou te dar uma ideia. Eu amo Moisés, todos os profetas, irmãos, mas Moisés tem umas passagens dele que me deixa... Que ele muda, olha, não estou blasfemando na heresia, você já vai ver, vai ler depois, eu não tenho tempo para ler os textos, mas eu vou citar e você lê, quem está anotando. Por 5 vezes, Deus muda o propósito, Deus muda a razão que ele tinha para o homem, para a nação de Israel na terra, por causa de Moisés, irmão, sabia? 5 vezes, eu vou citar 2. Êxodo capítulo 33, Deus chega, basta Moisés, eu não aguento mais esse povo murmurador, esse povo que só me rejeita.
sai daqui, Moisés, eu vou destruir todo mundo, Moisés. Mas a promessa, Moisés, que estava sobre ti vai continuar. De ti, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Eu sempre digo, eu seria o primeiro a dizer, tá bom, Jesus, obrigado, mata todo mundo e vamos lá, vamos firme. Moisés o que disse? Não, Senhor, não faça isso. O que as nações vão dizer? O Senhor tirou com um braço forte, braço de ferro, da escravidão do Egito. E o Senhor trouxe o teu povo para a terra prometida, mas não conseguiu o Senhor introduzir eles. O Senhor matou no deserto o teu povo. Olha o argumento, eu falei propósito. Moisés argumentando com Deus. O propósito de Deus, que era da terra prometida, Deus mudou o propósito, queria matar. Aí Moisés vem e dialoga, né, com Deus e muda a sentença. Tá bom, Moisés, diga ao povo que marche. Um capítulo antes do mesmo livro de Êxodo, irmãos, presta atenção. Perdão, o próprio Moisés também estava com o povo. Deus chegou, ai Moisés, eu não aguento mais esse povo obstinado, esse povo de dura serviço, Moisés, eu não aguento mais. Moisés, eu não vou mais com vocês, daqui para frente é vocês se virem. O que Moisés disse para Deus? Deus, eu não vou mais com vocês. Deus falou, não, Senhor, se o Senhor não vai ir, não nos faça sair desse lugar, se a tua presença não for conosco. Porque pensa bem, Deus, o que as nações vão dizer também? Nós vamos chegar lá na terra prometida, onde tiver que chegar, e vão olhar para nós, o que nós vamos dizer? Quem é o nosso Deus? Onde está o nosso Deus? E Deus olhou, tá bom, Moisés, você tem razão, tem um propósito em estar com esse povo. Eu vou ficar e eu vou abençoar. Isaías 38, irmãos, preste atenção. Isaías 38 diz bem assim, ó, o rei Ezequias, é que lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias estava cometido uma enfermidade para a morte. Estou falando sobre cura, estou falando sobre propósito agora, sobre cura. E o rei Ezequias ia morrer, porque havia uma sentença sobre a vida dele. E o profeta vai lá orar por ele, o profeta Isaías, e diz, ó, ajeita a tua casa, Ezequias, tu vai morrer. Essa enfermidade é para a morte. Quando o profeta sai do palácio, irmãos, o rei Ezequias, a Bíblia diz que ele vira para o lado. Isso eu aprendi a orar deitado, até hoje é difícil. Confesso para os irmãos que eu tenho dificuldade de orar deitado, mas às vezes eu oro. A minha bênção tem uma facilidade, né, meu amor? Então aí um texto dando autoridade para isso, né? A Bíblia diz que Ezequias estava tão doente que ele olhou para o lado, para a parede e orou. E disse, Senhor, tem misericórdia. Lembra, estou falando sobre o propósito de Deus, mudar a vontade de Deus. Não é que mudar a vontade de Deus, apresentar uma razão para Deus, por que ele deve te curar? Por que ele deve me curar essa tarde? Senhor, olha a fidelidade que eu fui para com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que antes que o profeta saísse do pátio do palácio, Deus falou com eles, volta lá, profeta, fala para o rei Ezequias que eu acrescentei mais 15 anos na vida dele. Eu vi as suas lágrimas e eu vi a sua oração, e eu vou curá-lo. E assim foi. Amados, também Isaías 43, 26, se o Caleb puder botar para mim, Isaías 43, 26, e Deus, através do profeta, ele manda a gente fazer uma pergunta. Eu estou falando sobre questionamento. É lícito você, filho, filha, fazer pergunta para Deus. Olha a pergunta que o profeta faz. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas, lembra, razões ou propósitos, para que você possa se justificar diante de mim. Deus está fazendo uma pergunta para mim, para você esta tarde. Apresente as tuas razões. Para que tu quer que eu te cure? Para que eu que entregue essa bênção para você? Essa bênção, né? O que você quer com isso? Dê uma razão, dê um propósito para ele. Deus está perguntando. Amém? Eclesiastes 5:25. Caleb. 7:25, desculpe. Eclesiastes 7:25, Salomão, né? Vou fazer outra pergunta, olha só. Eclesiastes 7:25. Graças a Deus. Então vá pensando, irmãos, qual o propósito? Para que você ser curado? Eu já vi muito misericórdia, irmãos. Às vezes a gente quer, por exemplo, um irmão, um vaso, né? Um irmão, um pastor, uma pastora, usados. Eu vi pessoas falando, sou usado pela cura. Misericórdia, Deus usa pela misericórdia. Por que eu falo isso? Porque às vezes o propósito que a pessoa quer ser usado é um propósito do egoísmo, da vaidade. E Deus não opera, Ele resiste coração orgulhoso e soberbo. Deus não opera na vaidade. Para que você quer uma cura? Para dizer para o teu vizinho, tá vendo, eu fui curado, pegar na cara dele, que o Deus dele não é nada e talvez não seja, e o teu é. Não faça isso, irmãos. Só estou dando razões, propósito para você pensar na sua cura. Agora sim, Eclesiastes 7:25. Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão, e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Próximo. Achei coisa mais amarga do que a morte. Ah, não é esse texto aqui. Eclesiásticos, a minha versão está diferente. 7:25 tu colocou? Ah, tá. Deixa esse aí, ó.
Investigar, está ali, investigar, procurei conhecer, investigar, é só isso aí, a razão, né? Então Deus nos abre essa legalidade essa tarde, irmãos, através da palavra, de nós investigar, procurar, compreender por que está acontecendo, qual o propósito. Você pode dizer, Senhor, por que eu vou ser curado? Por que eu quero ser curado? Você faz essa pergunta para você e responde para você, e responde para Deus, amém? A primeira chave, razão ou propósito para você ser curado. A segunda chave, querer, diga comigo, querer, amém? Então isso, né, Ana? Então temos que querer ser curados, amados, amém? Tem gente que não quer ser curado, já vi testemunho lá no quartel, já vi um testemunho de alguém contando, já vou falar para vocês daqui a pouco. E tem dois querer, tem o querer de Deus, né? Lá Mateus 8, acho que é, chega os 10 leprosos para Jesus, lembra? Senhor, nós queremos ser limpos, o Senhor pode nos purificar, o Senhor pode nos limpar? Eu quero ser limpo, ser purificado, algumas Bíblias dizem. Jesus sempre quer, irmãos, é difícil não querer nos limpar, nos purificar, né? Mas olha só, o querer de Deus, às vezes ele tem algumas condicionantes, como eu falava. Mas o querer do homem é coisa triste, às vezes o homem não quer, irmãos. Ah, pastor Maurício está pregando sobre cura e está dizendo que tem pessoas que não querem ser curadas. Não tem. Eu vi, pastor, no quartel lá, um irmão evangelizando uma pessoa, e aquela pessoa era um problema grave do joelho. Olha só, vamos na minha igreja, eu vou te levar, tem um pastor abençoado lá, não me lembro se era um pastor ou pastora, vai ter uma campanha de oração, tu vai ser curado. O rapaz olhou assim, não quero ser curado. Por que tu não quer ser curado? Porque estava prestes a se aposentar com aquele problema, entende? Ou seja, ele trocou a bênção, a cura, não sei se o senhor já viu isso, pastor, pela aposentadoria. E agora eu vou contar um testemunho que me chamou a atenção. Uma vez um pastor disse que também estava pregando, e ele chegou para um jovem, assim, com problema de coluna grave, eu vou orar para ti, rapaz, tu vai ser curado. Um pastor usado pelos dons da cura, né? E ele disse assim, não quero, pastor. O pastor se assustou, mas por que tu não quer ser curado, meu filho? Não, já estou aposentado pela Petrobras. Eu acho que era Petrobras, um salário altíssimo no governo. Então a pessoa não queria sair da cadeira de roda para não perder a aposentadoria. Então o querer de Deus, irmãos, e o querer do homem. Primeiro lembra a razão, o propósito. Perdão. Segundo, o querer. 1 João 5,14. Pode botar para mim, Caleb. 1 João 5,14. Nós sabemos que tudo que pedimos em vontade dele, se for para a honra e glória dele, ele nos atenderá. 1 João 5,14, Caleb. Está ali? Olha só. Esta é a confiança que temos para com ele, para com Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu estou falando que segundo a vontade de Deus, o querer de Deus, ele vai te curar. Segundo a tua vontade também ele vai te curar. Então tem que estar alinhado céus e com terra. Já que eu falei de igreja, de alinhamento, de autoridade, irmãos, muita gente se perde porque acha que a igreja, tem que representar o céu. É o contrário. É o céu que representa a igreja. Então primeiro está ligado no céu, a palavra, a vida eterna, coisas espirituais. Depois a gente liga aqui na terra, entende? Não é o nosso braço que vai mandar na igreja, no céu, Você está entendendo que eu estou falando das coisas naturais, das coisas espirituais? É o contrário. Nós, a igreja, temos que nos amoldar com a palavra, amoldar com o céu, para que daí sim, depois é ligado no céu, seja ligado aqui na terra. Porque tem muita gente que pega aquele versículo que eu li de Mateus 16, 19, e sai por ligando tudo e acha que Deus tem uma obrigação, que tem um cachorrinho de atrás dele, tá, Senhor, você vai ter que ligar e fazer. Não é assim, irmãos. Todo tem um propósito, uma razão. Tudo Deus tem que querer, tudo tem que estar alinhado de acordo com a palavra dele. Você entende isso essa tarde? Graças a Deus. Olha só, eu falei sobre o querer do homem e o querer de Deus, né? Graças a Deus. Então você precisa querer, desejar esse milagre. A sua alma, irmãos, deve estar impregnada por paixão por Senhor Jesus, seu espírito encharcado. Não, Senhor, eu estou aqui, eu sei que essa tarde é o culto do clamor, nós vamos clamar com a pastora Vera e eu vou ser curado. Você precisa querer, primeiramente, porque Jesus com certeza Ele quer, amém? Então, primeiro, razão, propósito. Segundo, querer. E o terceiro, que eu acho para mim o mais importante, é o terceiro e último, a chave do discernimento. Preste atenção, estou falando sobre chaves de você acessar a sua cura, acessar o mundo espiritual. Discernimento, irmãos. E são no mínimo por três maneiras dessa chave de discernimento que a gente pode ser curado. 3 formas de ser curado. Às vezes, por exemplo, é uma circunstância natural, uma enfermidade, e é só orar. Nós vamos orar que você vai ser curado, preste atenção. Mas pode ser um dardo, uma seta maligna, tudo isso está na Bíblia, já vou ver com vocês. Ou pode ser uma falta de perdão, uma falta de liberação de perdão, algo, entendeu, que está te barrando com isso. Você quer ver uma circunstância natural na Bíblia? A Bíblia vai dizer em Mateus 8, acho, que Jesus chega na casa de Pedro, e o que acontece? A sogra dele estava o quê? Enferma, com febre, não é isso? E Jesus simplesmente orou e curou ela. E a Bíblia vai dizer que ela começou a servi-los, entende?
Olha que coisa interessante, né? João capítulo 9, essa aqui que é interessante. João capítulo 9, olha só. Os discípulos estão com Jesus, indo para o templo, e eles perguntam assim, ó: mestre, veja um ceguinho, né? Quem pecou esse homem? Foi ele ou foi seus antepassados? Para que ele nascesse cego. Olha que interessante, porque havia na época da lei, eles falavam isso, né? Da maldição, visitava gerações. Então os discípulos perguntam: Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus responde: não pecou ele, nem seus pais, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Então, como eu falava, às vezes as enfermidades, irmãos, são por circunstâncias físicas e biológicas que nós não sabemos, às vezes sabemos, né? Então eu estou falando isso para você identificando. Se for isso, nós vamos repreender e vai ser curado. Olha a segunda maneira de receber cura, vamos dizer assim, pelo discernimento. A primeira, circunstância natural. A segunda, por uma seta, como eu falava, por um dardo maligno de Satanás. Satanás lança, irmãos, os dardos da enfermidade e acomete as pessoas. Jesus estava no templo, presta atenção, Jesus estava no templo com os discípulos e ele viu uma mulher encurvada. A Bíblia diz que era um espírito da enfermidade. E Jesus não chegou, disse que ia ser curado, não perguntou para ela. Preste atenção, as formas e maneiras de Jesus curar as pessoas, que eu estou falando aqui, provavelmente você tem que identificar isso para você saber o que tem que fazer com as pessoas ou com você. Jesus não pediu para ela: quer ser curada? Não. Jesus chegou: seja livre, porque era uma opressão. Então tem oração, que são causas naturais, como eu falava, biológicas ou físicas. Eu preciso repreender somente, abençoar, interceder para a pessoa vai ser curada. Agora são situações outras, como essa, que o que é? São opressão, são setas, são demônios. A Bíblia vai falar do jovem lunático, irmãos. A Bíblia diz que ele estava desesperado, o pai desse jovem. E o pai desse jovem procura Jesus, por quê? Porque era uma epilepsia. Mas a Bíblia vai dizer que tinha um demônio, um espírito da enfermidade que atormentava esse jovem. E ele se jogava na água, se jogava no fogo, queria se matar. O diabo quer fazer isso, né? Você sabe. E esse pai fica desesperado. E o que acontece? Ele chega para Jesus. E Jesus, a Bíblia vai dizer o quê? Que ele repreendeu o espírito de morte, o espírito das trevas que estava sobre aquele jovem, que ocasionava a epilepsia, que fala, né? Que é vários sintomas, babar, por exemplo, se jogar no fogo, jogar na água, jogar no chão, né? Convulsional, acho que é a palavra mais certa, né? Convulsão. Então a Bíblia diz que eu não estou dizendo que toda convulsão é espírito de morte, não. Mas nesse caso era, entende? Então, repetido, para nós não esquecer: o primeiro, circunstâncias natural, só orar. O segundo, repreender, se é uma obra maligna das trevas. E o terceiro, que não menos ou mais, né? Menos importante que os outros, mas tanto ou mais, que é o que é o pecado escondido, irmãos. O pecado não confessado. Eu anotei aqui a passagem, irmãos. A passagem a consequência do pecado, né? O paralítico de Betesda, me lembrei agora, capítulo 5. Capítulo 5, a Bíblia vai dizer que aquele homem estava ali há 38 anos enfermo no tanque. Não vou falar muito por causa do meu tempo. Mas aquele homem, irmãos, ele estava o quê? Não conseguia vir. Tinha uma lenda ali que quando um anjo tocasse, a pessoa ia ser curada. Ele não podia porque ele era paralítico. Aí a Bíblia diz que Jesus curou ele. Só que olha só, Jesus não pergunta nada para ele. Perdão, só chega: Senhor, eu quero. Jesus pergunta: quer ser curado? Ele diz o quê? Não, eu não posso, porque quando eu vou me curar, vou me jogar, chega outro. Começa a explicação. Jesus não está pedindo explicação. Jesus repreende o mal, né? Cura ele, olha só. Só que daí a Bíblia vai dizer que passam uns tempos, uns dias, e Jesus encontra ele no templo. No versículo 14 de João 5,14, está escrito lá. Jesus encontrou ele no templo e Jesus faz uma pergunta para ele, diz para ele assim: ó, cuidado para que você não peques mais. Estou falando sobre consequência de pecado, se a pessoa não liberar o perdão. Olha que grave. Se Jesus adverte ele para não pecar mais, irmãos, é porque estava com o pecado escondido, não tinha confessado. E Jesus fala: ó, se você cometer esse erro novamente, vai te acontecer coisas piores. Olha que coisa terrível, é isso que Jesus fala para aquele homem. Para ele se cuidar, para ele vigiar, para não fazer coisas piores. Senão ele voltar ao mesmo estado que ele estava antes. Tiago 5, 13 ao 16, vamos ler para nós encerrar sobre o pecado. Enquanto o cara me bota ali, Tiago 5, 13. Lembra? Propósito, eu preciso ter a chave para a cura. Eu tenho que querer, Deus quer. O segundo, discernimento. Discernimento pode ser causas naturais, pode ser uma opressão, um espírito, uma seta, ou pode ser uma falta de perdão, como eu estou falando aqui, encerrando agora. Tiago, 5, 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Coisa mais linda. Segue aí, Caleb.
Não chegou na parte que eu quero, não. Alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja e eles façam uma oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome de Jesus, que a gente ora, né? Próximo, 15, já vamos ler o 16 daqui a pouquinho. E a oração da fé, irmão, já vou ler o último item. Oração da fé. Salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Aqui sim, ó. Se houver cometido pecado, estes lhe serão perdoados. Que nem o João capítulo 5, lá daquele paralítico. Agora para encerrar o 16. Portanto, olha só, olha o que Tiago está falando. Portanto, confessem uns aos outros os seus pecados. E orem um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Ou muito tem efeito a oração do justo, né? Diante de Deus. Então a questão do pecado, né? A quarta, irmãos, chave, submissão. Está guardando aí? A primeira, propósito. A segunda, tem que querer. A terceira, discernimento. Eu preciso discernir o que é aquela enfermidade. Se é uma opressão, se eu estou com um pecado que eu tenho que liberar, perdoar alguém, né? Ou se é somente uma coisa natural. A terceira, lembra? Discernimento eu falei, né? A quarta agora, submissão. O que é submissão? É sujeitar a Deus. Ele é poderoso, irmãos. Deus, Ele é poderoso para curar. Ele tem todo o poder, toda a honra nas suas mãos, né? Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode mudar qualquer sentença. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas por que Ele não faz às vezes? Porque eu e você não nos submetemos. Precisamos submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Precisamos estar na presença de Deus. Precisamos ser fiel a Deus. Então as pessoas se submetem, como eu falei no começo, que é uma das causas de não sermos tantos curados, né? Tantas curas, eu acho, acredito, irmãos. É porque a gente se submete ao médico, submete a tantas coisas, o homem, a conselhos, mas não se submete a quem deve submeter, a palavra, ao Senhor. E é difícil se submeter a Deus, né, irmãos? Porque tem que ser fiel e as pessoas não querem pagar um preço, né? Ser fiel a Deus. Por exemplo, o cego de Jericó, sob submissão, preste atenção. Deus tem várias maneiras, Jesus no ministério dele vai mostrar várias maneiras e formas de curar. Eu vou te falar 3 cegos que ele curou diferente. Por isso aqui eu vou falar para você ver que o que eu estou falando para você não é brincadeira, é muito sério. Você precisa entender qual a razão da tua enfermidade e pedir por que você quer ser curado e usar essas chaves. Para o cego de Jericó, Jesus só perguntou para ele: tu quer ser curado? Eu quero, então veja. Para outro irmão cego, o que ele fez? Ele falou para ele: vai lá no tanque de Siloé e te lava. Ele foi curado, se lavou. Para outro, o que ele fez? Lembra? Cuspiu no chão, colocou nos olhos, fez um lodo, né? Pode já estar estranho. E o que ele fez? Tu enxerga agora, tocou nele? Não enxerga, enxerga as pessoas como árvores. Então tá, Jesus tocou de novo, agora sim, a minha visão está restabelecida. Vou repetir, não necessariamente a tua cura, a minha cura vai ser da mesma forma, da mesma maneira. O nosso Deus, Ele é poderoso sim, mas Ele tem diversas formas e maneiras de curar, de agir, e de trabalhar na vida das pessoas. Então observe isso, amém? Olha só, Naamã, lembra nós cantamos, né? Como Naamã cura, Senhor, lembra? Aquele general do exército lá, inimigo, quase que ele perdeu a bênção, irmãos. Quase que ele não foi curado. Porque ele recebeu um comando de ser submisso. Lembra qual a submissão que eu tinha que fazer? O profeta deu um comando para ele: vai lá, aqui nos rios de Israel, te joga lá, dá 7 mergulhos, lembra? 7 mergulhinhos, e você vai ser curado dessa lepra. A lepra não tinha cura, era terrível. Quase que ele perdeu a bênção. Por que ele não perdeu, pastor Moura? Porque tinha abençoado lá dele um servo, né? E disse para ele: general Naamã, o senhor veio lá do nosso país, da outra nação, até aqui. O profeta não pediu muita coisa para o senhor ser submisso. Ele pediu pouca coisa, 7 mergulhinhos no rio. O senhor está aqui, por que o senhor não faz isso? Submeter a Deus. Ele pensou: é mesmo, não custa nada. Deu 7 mergulhos, o que aconteceu? A lepra saiu. É só um exemplo que eu estou dando para você, porque às vezes Deus vai te dar um comando. Às vezes Deus vai me dar um comando. Eu, não, isso aqui não é comigo. Isso aqui com a irmã, com a pastora Vera. Não, irmãos, Deus está te dando um comando. Deus está falando contigo. Eu lembrei de um testemunho, pastor Raito, no pastor agora que eu li esses dias. Olha que interessante. Esse pastor, ele tinha um problema grave de garganta. Isso 40 anos atrás, ele contando. E o médico cancelou o ministério. O senhor não pode falar, não podia falar. Chegava assim, né, com o microfone e trancava. Problema gravíssimo da garganta. E ele foi orar, disse: não, Senhor, o senhor está vendo. Apresentou as razões. Olha que interessante. Apresentou as razões dele para Deus. Já tinha uma sentença. Ele não podia mais falar no altar, não tinha que ministrar a palavra. Disse: Senhor, eu sou teu servo, eu não quero a voz para cantar para o mundo. Eu quero a minha voz, Senhor, eu preciso da minha voz para ministrar a tua palavra para os cansados, sobrecarregados, oprimidos, para orar por enfermos. Deus deu um comando para ele. Sabe qual foi o comando? Aí que está a submissão. Pega a partir de agora um copo com água bem gelada e enche de gelo, metade de gelo. Parece contradição, irmãos. Água gelada para a garganta. Mas Deus é Deus, irmãos. Se Deus deu uma ordem, faça. Se Deus mandou fazer, faça.
mas a gente quer o que? Remediar. A gente não quer se submeter à poderosa mão do nosso Deus, não é assim? A gente sempre tem uma desculpa, amados. Olha, Números 21, outra questão da submissão. Há umas situações que tu vê na Bíblia, tu vai, como é que é? Tu vai arrazoar, como diz Isaías lá, vai pensar, perguntar, parece que não tem muito sentido. Números capítulo 21, irmãos, na nação de Israel estava no deserto e começou a brotar cobra do chão, da areia do deserto, começou a morder as pessoas, os hebreus lá, e começou a morrer. Moisés vai falar com Deus, Deus dá um comando: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca no meio do arraial, quem olhar para ela vai ser curado. Parece uma loucura, não é isso? Mas Paulo vai dizer que para os que perecem lá fora é loucura o evangelho, mas para nós é poder de Deus. E Moisés fez aquilo, se submeteu à vontade de Deus. O que aconteceu? Os hebreuzinhos foram curados. Diga, foram curados. Amém, coisa boa, né? Foram curados. Então, siga a direção, irmãos, haverá um milagre. Ele vai fazer. Não importa se teu esposo, tua esposa, teu filho, teu familiar, teu vizinho, seu ente querido, você está aqui talvez buscando por alguém, né? Coisa linda isso, você está buscando por alguém. É certo fazer isso, é lícito, né? As fotografias aqui. Deus vai fazer. Me ajude essa tarde a discernir se é algo natural, como eu falava, se é algo espiritual, se é algo que nós temos, eu e você, nos submeter a Deus ou a essa pessoa, se é algo que tem que liberar o perdão. Há uma causa, há uma consequência, né? Para ver aquela enfermidade. Ou pode ser que não haja também, como eu falei no começo para vocês. E a última, irmã, a mais importante, irmãos, é a fé que eu quero falar agora. A fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. Mateus capítulo 17, irmãos, versículo 20. Jesus fala assim, ó: quem tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, pequenininha, né? Que é uma das melhores sementes, mas lançada na terra e nascendo, vira uma das maiores árvores da Bíblia. Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, falará esse monte: arranca daqui e ponte para lá, e assim vai acontecer. O que é isso? É fé. É você crer, você acreditar na palavra, acreditar no Senhor Jesus, no Espírito Santo, acreditar que você não está perdendo tempo numa tarde calorosa aqui essa tarde. Você veio para buscar o seu milagre, você vai receber. Amém? Graças a Deus. Se tiver do tamanho de um grão de mostarda, já falei, né? Marcos 11, 24, Caleb, se você puder botar para mim aí, Marcos 11, 24, eu gosto muito desse texto. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis, né? Tem um homem, irmãos, que chega para Jesus e diz assim, ó: tem misericórdia, o meu filho está doente, mestre, está enfermo, à beira da morte. Olha só, e Jesus fala para ele assim: eu irei curá-lo. Senhor, ele olha para Jesus e responde assim para Jesus, esse homem: ajuda, tenha fé, eu irei curá-lo. Aí olha só, ele diz para Jesus: ajuda-me na minha fé. Assim não é eu, você às vezes. E é natural, nós somos assim, somos humanos, irmãos, somos falhos. Assim, Jesus, ajuda na minha fé, a minha fé é pouca, a minha fé está fraca, está titubeando, né? Eu estou sem forças, eu preciso de uma ajuda. Por isso que a igreja vive em união, por isso que você tem que orar aqui em comunhão com os irmãos, por isso que você tem que estar alicerçado na casa de Deus, na palavra de Deus, porque daí a sua fé vai o que? Aumentando. Lembra que os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, aumenta-nos a nossa fé. Aqui sim, Marcos 11, 24, né? Eu amo esse versículo. Por isso eu digo a vocês, Jesus falando para os discípulos, que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Como é que eu vou crer que eu vou receber antes de pedir? Isso é fé. Eu tenho que ter essa fé. Amém? A fé, ela ajuda a minha incredulidade. Mas hoje em dia, irmãos, as pessoas têm apresentado para nós um Jesus matemático. Como é que eu posso falar? Um Jesus... como é que eu posso falar a palavra? Me fugiu agora, eu ia anotar, acabei não anotando. Um evangelho, né? Um Jesus que é direcionado talvez por homens, por regras. E Deus não é assim, né? Eu sempre digo, né? Deus, você pensa que vem para a direita, ele vem para a esquerda, por cima ele vem por baixo. Isso está lá no Salmo 139. Então por isso que a gente tem que estar esperto espiritualmente, ver um mover do mundo espiritual e ligar aqui no mundo físico, no mundo natural onde nós estamos, para nós, pela fé, tomarmos posse da cura, do milagre, aquilo que a gente está buscando, né? É preciso ter fé, e quem ora tem fé, né? A fé minha se une à sua, sabia? Esse é o momento propício de nós juntarmos a nossa fé. Eu já vi também, me perdoe, né? Não gosto de falar mal dos outros, mas uma vez eu vi e fiquei indignado. Um obreiro falando com uma pessoa, para os irmãos no culto, né? Não era aqui nessa igreja, graças a Deus. Irmãos, eu vou orar, mas você tem que ter fé, você tem que acreditar.
como é que eu posso explicar? Estava tipo dizendo assim para os irmãos, colocando em xeque, né? Ó, se você não foi curado é porque não teve fé. Não, não é assim, irmão. Às vezes a pessoa, como aquele homem, Jesus me ajuda na tua fé, minha fé me ajuda, eu estou fraco. Ele pediu para Jesus ajudar ele. Se você está fraco, peça isso. Eu acho uma covardia, perdão da palavra, quem ministra assim. Como é que eu vou ministrar para vocês fé, dizer que Jesus vai curar, se eu não acredito que Ele vai curar vocês, irmãos? Está entendendo? Eu vi essa pessoa falando isso. E eu creio, irmãos, que Deus vai curar todos aqui essa tarde. Vocês creem? Amém, coisa boa, você está entendendo. Aplauda o Senhor Jesus. Esse eu quis passar, entenderam? Que essa pessoa joga para o outro. Não, vamos unir essa fé essa tarde e Deus vai nos curar. Marcos capítulo 2, paralítico de Cafarnaum. Já estou encerrando, irmãos, para nós orar. Desceram do teto paralítico, lembra? Marcos capítulo 2. E Jesus ficou parado olhando, e parou o culto que estava pregando e disse assim, ó: Jesus gostou da fé daqueles homens, dos amigos. Então a pessoa nem sei se aquele paralítico tinha fé, né? A Bíblia nem demonstra isso, mas demonstra que os amigos tinham fé. Vamos ter fé essa tarde para ajudar nossos amigos, né? Coisa boa. A Bíblia diz que vendo a fé deles, Jesus se compadeceu, né? A igreja precisa crer, irmão. Aqui está, olha, ser libertado do cristianismo moderno, lógico, sabia que eu tinha notado? O cristianismo previsível, quadrado. Deus não é lógico, irmãos. Deus eu não descrevo Deus. A gente tem alguns nortes, algumas chaves, algumas direções que eu estou passando para vocês, algumas apenas, né? Hoje aqui sobre cura, que a gente tem a palavra, tem o recurso, tem o Espírito Santo, né? Tem a igreja. Mas Deus a gente não pode colocar ele em um quadrado, entende? As coisas de Deus não são naturais. Elas se discernem no Espírito. Por isso que você tem que crer e buscar o quê? O sobrenatural. Amém? Você crê que Deus pode te curar? Você crê essa tarde? Eu creio, precisa crer, né? A mulher do fluxo de sangue, Marcos 4, já estou encerrando, Marcos 5, 25. Jesus olha para ela fala, se eu tão somente tocar na hora do manto, se eu tão somente tocar, coisa doida, lembra que eu falei aquela hora? Tocar na hora do manto de Jesus. Mas ela tocou, ela tinha uma fé, irmão, se ela tocasse, ela ia ser curada. Eu não vou falar a história que você já conhece. E o que Jesus falou para ela? Filha, a tua fé te salvou. Graças a Deus. O cego do novo Bartimeu, Marcos 10, 46, irmãos. Ele disse, ele ia clamando no caminho, né? E Jesus falou para ele, no final quando curou ele: a tua fé, filho, te curou, né? Você precisa crer comigo. Nós precisamos crer juntos, porque Deus é poderoso para fazer. A mulher, para encerrar, Sírio-Fenícia. Jesus olhou para ela, mulher Sírio-Fenícia: seja feito contigo conforme a tua fé. Conforme a tua fé. Sabe que tem duas passagens, eu sempre cito na Bíblia, irmãos, que Jesus falou assim, ó, que nem Israel, nem no meio do povo dele, se ele tivesse aqui hoje, ele dizia assim, ó, nem na minha igreja eu não encontrei tamanha fé que eu encontrei lá fora no mundo. Ele está falando isso. É a mulher Sírio-Fenícia, a Bíblia já fala Sírio-Fenícia, da outra era Síria, né? Fenícia, não era hebreia. E ela vinha incomodando Jesus, lembra? E Jesus falou, não é lícito pegar o pão dos filhos da mesa e jogar para os cachorrinhos no chão. Olha o que Jesus está falando, irmãos, coisa interessante. Ele está chamando ela de cachorra. Mulher, eu não vou pegar o que é santo dos meus filhos, do povo de Deus, e jogar para os ímpios lá fora, vou jogar para os cachorros. E o que ela disse, Senhor? Os cachorros comem das migalhas. Os irmãos do louvor podem vir para cá. Os cachorros comem das migalhas. Quando ela fala isso, ela ganha o coração de Jesus. Aí Jesus fala isso para ela: filha, tua fé te salvou. E nem Israel vi tamanha fé. Foi nessa ocasião, e no cinturão, lembra? Ele manda o filho doente, o servo doente, ele manda chamar Jesus. As duas situações que Jesus fala: eu nunca vi tamanha fé, nem em Israel, só fora. Pode vir, amados, por louvor. Daí ele diz, o que ele diz? Jesus, eu irei curá-lo, manda dizer para ele. E o que ele diz para Jesus? Olha só, vamos encerrar. Não, Senhor, eu tenho soldados a meu comando. Eu digo para esse aqui, vai, e ele vai. Eu digo para outro, vem, ele vem. O Senhor libera o quê? Uma palavra, e meu servo será curado. E assim foi, Jesus liberou uma palavra sobre a vida dele, e ele foi curado. Jesus vai nos liberar uma palavra, está liberando, perdão, uma palavra de cura essa tarde. Você crê nisso? Amém, Jesus. Então fique de pé, vamos orar ao Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer um pedido especial, irmãos. Nós vamos orar por cura aqui na frente agora. Vem aqui, se disponha. Se você trouxe, vem orar por alguém, por um familiar ou por você, algo sobrenatural, algo que você sabe que a medicina já desenganou, né? Você sabe que só Deus, só Jesus para curar. O momento e a hora é essa.
Vem aqui na frente, isso. Tem gente com fé aí, tô vendo. E vão receber em nome de Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. Louvado seja o teu nome. Vem à frente enquanto cantamos essa canção e já vamos orar. Venha receber sua cura, venha receber seu milagre. Venha procurar um milagre por alguém, buscar por alguém. O momento é esse, irmãos. A fé está sendo gerada em nosso coração. Ó na mãe, ó. Deixa o orgulho, deixa a vaidade. Vem mergulhar no rio. Com as águas do rio, então subirei. Como na cura. É a cura hoje, irmãos, é agora. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Levanta a mão. Levante a mão, quem quer oração por cura. Levante a mão, quem quer oração por cura para nós orar. Só para saber, tá? Amém, cante agora. Como na mão do seu poder, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo em si me misturar com as águas do rio, então subirei como na apurado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do seu poder. Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória, Deus de fogo, nós ministramos a tua poderosa palavra, Pai, dizendo que as circunstâncias naturais, físicas, biológicas, se há algo aqui, Pai, dessa forma, que seja curado, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, nós também falamos sobre o querer do Senhor e o querer do homem alinhado, que nós possamos querer a tua vontade, Pai, que a tua vontade seja manifesta para que toda cura seja liberada neste lugar. Eu também falei sobre discernimento, Pai. Deus maravilhoso, há enfermidades, Pai, que são cura da alma, liberação de perdão. Há enfermidades que são opressão satânica. Então nós repreendemos toda a hoste, todo o trabalho pago nas cachoeiras, nas matas virgens, nas encruzilhadas, toda obra de feitiçaria, macumbaria, seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus. Eu dou a ordem a esses demônios que saiam agora dessa casa, saiam dessa vida, toda a opressão das trevas seja retirada agora em nome do Senhor Jesus. Se por um caminho esses demônios vieram, por 7 eles vão sair. Deus, cura agora, Pai. Liberta agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Deus maravilhoso. Se for falta de fé, Pai, aumenta a nossa fé. Como aquele homem pediu para o seu filho, pediu para o Senhor Jesus aumentar a sua fé. Aumenta a nossa fé, Pai, para que possamos crer no sobrenatural, para que possamos crer no teu milagre, para que possamos crer na tua cura.
Que o Senhor venha curando. Venha com a tua cura embaixo das tuas asas agora, Pai. Venha sarando a tua igreja. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus poderoso. Deus maravilhoso. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Nós repreendemos, Pai, na autoridade do nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos o câncer, câncer nos ossos, no fígado, câncer no aparelho respiratório, no aparelho digestivo, no aparelho reprodutor, no pâncreas, Pai. Nós repreendemos, Pai, o câncer nas glândulas, tireoide, o câncer nos ossos, Senhor. Deus poderoso, o câncer no útero, no seio, o câncer na próstata. Se algum familiar aqui, Pai, com câncer, que esse familiar seja visitado, seja restaurado pelo poder da palavra agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós decretamos a vitória, decretamos a cura, o milagre, a libertação agora, pelo sangue de Jesus. Agora, pelo sangue de Jesus. Nós cremos, Pai, cremos na cura divina, cremos, Pai, nos dons da cura, em nome do Senhor Jesus. Tu és santo, Jesus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela tua presença, Senhor, pelo teu amor, Pai, que é incomparável. Ah, Senhor amado, pela tua presença, meu Deus. Que nós sejamos cheios da tua presença, Senhor. O Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que renova. O Senhor é o Deus que nos enche da tua presença, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor amado, debaixo de uma presença pura, Senhor, que é a tua presença, meu Deus. Que nessa tarde, Senhor, tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que desagradava ao Senhor, tudo aquilo que te desagrada, Senhor, nós não queremos mais, nós não vamos levar para casa. Teus filhos não levarão para suas casas, teus filhos não levarão em seus corpos. Eles não vão levar o jugo, eles não vão levar a enfermidade física ou espiritual, porque eles creem na tua palavra, Senhor. E a tua palavra diz que é para nós: conheceis a verdade vos libertará. E é a tua palavra, foi a tua palavra que nós ouvimos nessa tarde, Senhor. E por isso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, que tem agido entre nós, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, que está no meio do teu povo, que está aqui nesta tarde. Espírito de revelação,
igreja. É o Espírito da verdade que trabalha e que manda. Ah, Senhor das nossas vidas, nós te pedimos, Senhor, continua conosco, continua nos moldando, continua, Senhor, falando conosco, Senhor, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, Senhor, para que o Senhor possa falar, Senhor, em nome de Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, a tua santidade, nós reconhecemos o teu senhorio e o teu poder, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Queridos, a paz de Cristo, quantos nos visitam nessa tarde? Levante sua mão, se tem alguém que nos visita. Ó, tem uma moça ali, ó, que nos visita. Seja bem-vindo. Como é que nós recebemos os nossos visitantes? Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tem alguém do acolher aqui? Ah, sim, tá, já tá ali com a Jennifer. Queridos, que coisa boa. O pastor adorava ali, dizendo aleluia. O que eu mais amo é isso aí. A gente dizer aleluia, glória a Deus. Porque é nesse momento que vem a cura também. Quando nós adoramos o Senhor. Sabe, amados, eu ouvi uma ministração. Eu não vou dizer o nome da pessoa. Mas talvez algum de vocês já tivessem ouvido. Na ministração desse pastor, ele falava, pastor Maurício, pastor Raio, os amados que estão aqui. Ele falava assim, ele contava. Que num determinado momento, um dia, aconteceu. Pessoas estavam na frente de um prédio, de um lugar. Eles estavam ali para receber bênçãos, para buscar bênçãos. E tinha alguém que estava recebendo as pessoas para orar. Um profeta estava lá num determinado lugar para receber essas pessoas. E tinha outra pessoa que ia lá fora, vocês estão entendendo? Ia lá fora na calçada onde tinham essas pessoas que precisavam. E ouvia essas pessoas, ia lá na frente do profeta que estava sendo usado pelo Senhor, falando a boca de Deus. Deus falava através daquele profeta. E as pessoas diziam: fulano está lá fora, está lá embaixo. E ele está pedindo isso, isso, isso. E ia dando o nome. E Deus dizia através da boca do profeta: então faça. E entregava. O profeta ia lá e orava e entregava. Deus ali, em todo o tempo. Para resumir, no final, quando o obreiro foi lá na frente do profeta e disse assim: Senhor, lá embaixo, lá na calçada tem alguém que ele te adora o tempo todo. Deus tomou a boca do profeta e disse assim: vai lá e dá tudo para ele. Aleluia, vocês entenderam? Vocês entenderam o poder da adoração quando nós adoramos? O pastor dizia aleluia, e é o que eu gosto de fazer. Eu adoro dizer aleluia, glória a Deus. Adorar o Senhor, porque na adoração o Senhor nos cura. Na adoração Ele nos cura. E Ele diz: vai lá e dá tudo para Ele, porque Ele me adorou o tempo todo. Aleluia, vocês podem glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem voltar, queridos. Eu quero convidar a irmã Rose, que ela quer testemunhar algo que Deus fez na vida dela. Fiquem aí, por favor, permaneçam, porque nós já estaremos indo para casa, tá, queridos? Irmã Rose. Não vai muito na beirada. A paz de Cristo a todos. Eu quero testemunhar hoje que Deus operou um grande milagre, eu digo, na vida do meu filho e na vida da nossa família. Há 2 anos atrás, eu tenho uma neta que hoje ela tem 4 anos.
Eu tenho uma neta que há 2 anos atrás nós fomos impedidos de ver ela. O meu filho, ele quase foi preso porque acusaram ele de fazer coisas horríveis com ela. E então foi impedido, esse caso estava na justiça, nós fomos humilhados. A justiça liberou eu para ter contato com ela 1 mês atrás, mas não foi possível porque eu não consegui entrar mesmo com a justiça liberando. Aí o advogado achou melhor eu parar de ir até a situação se resolver por completo. E eu comecei a vir nas orações das 14 horas, a pastora Vera, as irmãs também do Círculo de Oração me ajudando. Eu agradeço também ao pastor Raito, que está ajudando muito esse meu filho. Eu louvo a vida de vocês, peço a Deus que Deus abençoe cada um de vocês, porque nos ajudaram muito e continuam nos ajudando. E para resumir, agora faz umas 2 semanas atrás, o Ministério Público inocentou meu filho, ele não teve culpa de nada, e vai começar a ver a filha, e nós vamos começar a ter contato com ela, normal, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero dizer para vocês, deixar aqui esse recado para vocês nunca desistirem, nunca. Apesar de ser muito choro, muito... que às vezes a gente passa, né, por certos desertos assim que a gente não consegue entender. Mas não cabe a nós entender, somente obedecer a palavra de Deus, porque Ele sabe de tudo e todas as coisas. E na hora certa, Ele sempre tem a vitória para nos entregar nas nossas mãos. Obrigada. Querida, coisa boa. Aleluia. Amados, é isso aí que a gente tem que fazer. Tem pessoas que o Senhor opera, o Senhor faz um milagre, o Senhor dá o presente, manda o presente dos céus, e a pessoa não agradece nunca. Não agradece, não testemunha. E o Senhor se agrada quando nós voltamos para agradecer e testemunhar. Que essa igreja continue sendo essa igreja que volta para contar, para dar o testemunho do que o Senhor fez. Não aquela igreja que só vai para os pés do Senhor, que só fala, que só conta quando a coisa não está boa. Mas aquela igreja que volta para dizer: o Senhor fez na minha vida. Amém, queridos? Uma igreja que acredita e que crê. Eu convido os amados a se colocar em pé. E como a Rose falou ali, através da oração também, do cuidado, Deus vai agindo. E é o que nós vamos fazer agora, nosso ato profético, que a gente faz todas as sextas-feiras. O pessoal traz a peça de roupa, a fotografia, chave, documentações. E Deus tem agido. Amados, não é amuleto, não pense assim: vou levar lá porque o pastor vai impor as mãos e vai acontecer. Vai acontecer porque... se o Senhor, se for a vontade do Senhor, vai acontecer. Mas nós estamos aqui firmes nesse propósito, como foi pregado. E o nosso propósito também é fazer atos proféticos. E eu gosto de atos proféticos. Vocês gostam de atos proféticos? Eu gosto. E esse é um. Muitas pessoas já foram abençoadas. E eu quero que vocês convidar a igreja a estender suas mãos para cá. E comece a orar em nome de Jesus. Depois já vamos orando pela construção, pela saúde da nossa pastora também. Amado Deus, querido Pai soberano, Tu és. Senhor, e nessa hora nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Paizinho querido, debaixo das mãos dos pastores, Senhor, está as Tuas mãos, Senhor. Suas mãos poderosas, mãos que curaram, Pai, e que continuam curando e tocando, Senhor amado. Por isso nós te pedimos, Senhor, opera, Senhor, conforme, segundo a Tua vontade, Senhor amado, nessa vasilha com água, nessa peça de roupa, na chave da casa, no documento, Senhor, que está ali, Senhor, documentos que estão na justiça, Senhor, e que ainda não vieram, Senhor, as respostas, mas que nessa tarde o Senhor seja a nossa resposta, como o Senhor foi na vida da Rose, Senhor, como o Senhor tem sido na vida de tantas pessoas, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Estendam as mãos, querido, em direção à construção e comece a clamar
e comece a clamar. Senhor amado, nós clamamos também pela nova igreja, Senhor, pela nova construção, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vem com o teu poder, Senhor, vem desfazendo, Senhor, todas as cadeias, vem desatando, Senhor, tudo aquilo que está atado, Senhor, tudo aquilo que está amarrado, caia por terra agora em nome de Jesus. Vem com o teu reino, vem com o teu bem, Senhor. Toca, Senhor, da sabedoria, Senhor, para a equipe, Pai, que está na frente dessa construção. Libera os céus, Pai. Nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Abençoa também, Senhor, a nossa pastora, Senhor amado, aonde ela estiver nessa hora, na casa dela, Senhor. Paizinho querido, visita ela, Senhor. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, e que venha a cura e o renovo. Abençoa o pastor Mauro, que está na direção agora, Senhor. O tempo é teu, Senhor. O Senhor é que determina, mas cuida dele, Senhor. Fortalece ele, Senhor amado, e vem com o teu mover, com o teu agir, com os teus comandos, Senhor, sobre tudo que ele deve fazer, Senhor. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, e te agradecemos. Agora estendam suas mãos em direção à sua casa, seu apartamento. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, quem sabe você deixou alguém doente lá, ou alguém não quis vir para a igreja nessa tarde. Essa pessoa não está legal. Estenda as mãos para lá, e aonde estiver essa pessoa dentro da sua casa, ela vai receber. Amado Deus, amado Senhor, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor fez nessa tarde, Senhor. Agradecer pela tua presença em nossas vidas. E essa presença, Senhor, nós queremos levar para as nossas casas, Senhor. Abençoa aqueles que ficaram nos esperando, que estão nos esperando. Abençoa os portões, as portas, Senhor, cada cômodo das nossas casas. Nos dá um final de semana abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado por Ti, Senhor amado. E que possamos ouvir os Teus comandos, e que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos guarda de todo perigo, de todo acidente, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos dá uma Santa Ceia abençoada, Senhor. Os 4 cultos de Santa Ceia, Senhor, que seja a Tua presença, Pai, em primeiro lugar. Agora nos leva guardado, Senhor, debaixo das Suas mãos poderosas e debaixo da Tua direção. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos. Vão com Deus, queridos. Amados, em breve, eu creio que em março, nós teremos uma conferência. Em nome de Jesus, tá, pastor Mauro? Vamos orando ao Senhor e vamos firmes até sexta-feira. Sexta-feira teremos Santa Ceia também, tá, queridos? Vão com Deus. Deus abençoe.